Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Corporeidade e Motricidade Humana. A disciplina Corporeidade e Motricidade Humana, conforme já vimos, ela tem a finalidade de analisar as vivências da corporeidade ao longo da história. Como pudemos ver em nossas aulas presenciais, falamos a respeito da importância do corpo para o homem primitivo, que tinha no corpo a sua principal ferramenta para a sua sobrevivência. E vamos agora analisar esta concepção do corpo nos povos civilizados. Hoje em dia, o corpo pode ser estudado por diversas formas e contextos, principalmente dentro da educação física, em que as áreas de estudos podem ser divididas em contexto biológico, psicológico e social. Lembrando, como já dissemos em aula anterior, o ser humano é um ser biopsicossocial. Contudo, a observação do corpo deve ser vista e reconhecida como uma totalidade de aspectos que se interligam e interagem, criando uma reflexão de sensações que constituem esse corpo. No que tange à abordagem contemporânea, ou seja, nos dias de hoje, principalmente na área da educação física, há de se compreender como a mídia altera e coloca padrões corporais em relação à cultura a ser seguida e reproduzida, divulgando os padrões de beleza e a corpolatria, ou seja, a adoração ou a idolatria do corpo. É imprescindível compreender como ocorreu a transformação da conceituação do corpo ao longo dos diversos anos de história da humanidade, da concepção grega até chegar à era contemporânea, e como a criação do trabalho mecanizado substituiu o trabalho manual, alterando o modo de como o corpo se relaciona com a vida em sociedade, assim como os produtos que ele produz. O homem, ao longo de toda a sua história, apresenta diversas formas e variações de como ele entende e trata o seu corpo, o qual se comporta e se apresenta de formas distintas, de acordo com determinados contextos sociais. Vamos ver então como era o pensamento do corpo da Grécia Antiga, até o período do Renascimento. Os primeiros pensadores da Era Antiga, como os filósofos Heráclito, Parmênides e Empédocles, mais precisamente da Grécia Antiga, que é considerada como o berço do pensamento ocidental, não tinham a preocupação ou não colocavam em questão uma separação entre corpo e alma, entendida comumente. Essa ideia de separação não existia, pois o corpo e a mente eram concebidos de modo harmônico, compondo um ser único, indivisível e visível. O corpo do ser humano, para os gregos, apresentava uma grande abrangência de estruturas em sua constituição. Primeiramente, se tinha o soma, que é o corpo composto de uma matéria. Em seguida, se tinha a psique, que é considerado a alma ou a inteligência do ser humano. E por último, mas sem uma ordem hierárquica, tinha-se a pneuma, que era considerado o sopro que daria vida a essa quantidade definida de matéria. Porém, o filósofo grego Platão, que viveu de 429 a 347 a.C., dá início ao platonismo, com o gesto teórico de fundação da oposição entre corpo e alma, ao considerar um contrário ao outro, obtendo dessa forma um dualismo. Platão trouxe essa concepção de separação entre o corpo e a alma do ser humano
a partir do desenvolvimento de uma noção de divisão do mundo em duas realidades: uma realidade real e uma realidade ideal. Assim, há, segundo Platão, dois mundos: o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Mundo sensível é conhecido por meio dos sentidos, em que os corpos nascem e morrem, sendo essa uma realidade sensível, captada pelos sentidos, compostos de matéria que são dados à corrupção e à mentira. Os objetos produzidos nesse mundo são cópias das ideias do mundo ideal, perfeitas, porém a matéria é corroída pelo tempo e está fadada ao desaparecimento. E segundo Platão, o mundo inteligível só poderia ser conhecido por meio do pensamento e da alma, sendo esta uma realidade ideal, captada somente pelo intelecto, a última verdade de todas as coisas. Intelecto que é o perfeito e eterno, sem transformações, pois as coisas sempre serão como elas são, não sendo possível o desaparecimento e a destruição pelo tempo. Para Platão, a alma comandava e polarizava todas as ações do corpo, ou seja, movia o corpo do seu interior, sendo ela o princípio do movimento. E o corpo, que é movido pela alma, é ao mesmo tempo a prisão da alma. Mesmo com essa afirmação, o homem não é somente corpo físico ou somente alma, mas necessariamente uma junção dessas duas realidades. Com essa ideia de separação entre o corpo e a alma, proposta por Platão, é interessante observar, conforme dito anteriormente, a noção de imortalidade da alma e a relação do homem com as divindades gregas, pois é mediante a alma que os homens se relacionavam com os deuses, e estes o influenciavam. Assim, por intermédio do corpo, a alma dá expressão ao que quer manifestar. Esse dualismo foi desenvolvido por Platão com base na ideia de que o corpo e a alma possuem realidades completamente distintas, porém necessariamente relacionadas. Se o corpo é mortal e imperfeito, se faz necessário que a alma seja exercitada, para que o indivíduo se aproxime cada vez mais da perfeição que está muito distante do mundo físico. Dentro do pensamento a respeito dessa relação entre o corpo e a alma, também na Grécia Antiga, deve-se citar o filósofo Aristóteles, que sustentava um pensamento diferente do platonismo, uma vez que coloca a alma como uma forma interior da vida, mas que está inteiramente ligada ao corpo. Aristóteles considerava que a percepção da alma se dá através da capacidade do corpo de ser sensível aos diversos estímulos presentes no mundo. Essa ação de receber um determinado estímulo acaba por desenvolver um processo em que cada órgão responsável em receber os diversos estímulos irá interpretá-los de uma forma diferente. Portanto, essa interpretação indica um componente cognitivo. Aqui cabe uma observação. O termo cognitivo origina-se do termo cognição, que vem da expressão em latim cognoscere, a qual significa conhecer. Em ciência, atualmente, quando se fala de aspectos cognitivos do ser humano, está se tratando de todos os processos associados ao cérebro, ainda que não exclusivos desse órgão. Por exemplo, a interpretação de informações advindas do ambiente, memória, tomada de decisão, linguagens, atribuição de significados a símbolos, raciocínio lógico, etc. De certa forma,
Tudo que se identifica como pensamento ou relativo à mente pode ser identificado como aspecto cognitivo. Voltando a Aristóteles, para ele era inconcebível uma visão dualista de separação entre corpo e alma, pois as ações das faculdades anímicas são possíveis somente por meio de uma relação entre corpo e alma. Logo, é impossível haver pensamento sem uma atividade coordenada entre corpo e alma. Mediante esta relação, colocada por Aristóteles, a alma é aquilo que anima o corpo, gerando assim o movimento. Qualquer movimento físico somente é realizado por intermédio da alma, e também só é realizado o pensamento, que é uma faculdade da alma, porque temos o corpo, estabelecendo assim uma relação de dependência entre o corpo e a alma.